que estarão conosco na discussão desta noite, nos assuntos que a gente vai trabalhar. Quero dar o meu boa noite para a Cris, para a Terezinha Ribeiro, para o meu queridíssimo Renato Garcês e para todos os demais companheiros, como a Márcia Jeremias, a Adela Moraes e todos os que estão chegando na nossa live nesse momento. É um prazer imensamente grande estar aqui hoje na presença de todos. Boa noite, Adriane, como está você? Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana Carla. Estou bem e principalmente por estar aqui com vocês, né, nessa oportunidade. Então, boa noite aos que estão nos assistindo agora ao vivo ou que vão assistir depois, que possamos nos ligar ao psiquismo divino e compreender bem essas lições aqui da Joana querida. Muito bom. E você, Ana Carla, quanto tempo? Como está você? Tudo bem? Estou ótima, graças a Deus. Vocês também, né? Então, ótima noite, Jorge, Adriana, todo o público aqui, né? Sempre uma satisfação estar fazendo parte aqui com essas pessoas maravilhosas no canal Renovando Consciências e sempre, antes de tudo, aprendendo bastante, né? Com vocês. É verdade. E aí quero dar uma boa noite para todos, bem lembrado aí pela nossa querida Ana Carla, dar uma boa noite para todos os companheiros que estão ligados na nossa live, pelos vários parceiros que estão vinculados a nós, os vários canais e transmissores da nossa live também. Sejamos todos muito bem-vindos. Boa noite, Katienka. Boa noite, Beth Teles. Então, a gente pode começar o nosso estudo. Eu queria pedir a você, Adriane, para você fazer a nossa prece, por favor, para a gente iniciar o nosso trabalho. Claro. Amado Mestre Jesus, diante de Ti nos colocamos nesse momento. Permita-nos, Senhor, adentrarmos no Teu psiquismo, adentrarmos nas lições da bendita Joana de Ângeles, por conta do caminho que ela nos oferece, que é chegar ao propósito maior da nosso propósito de evolução. Permita-nos estarmos em conexão, em consonância com esses ensinamentos, que eles possam nos fazer sentido, que eles possam nos tocar as nossas mais internas fibras do coração, do espírito, e a transformação, a conexão com Deus de fato aconteça. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Antes de nós começarmos as discussões do nosso tema de hoje, eu quero fazer uma apresentação da nossa série para os companheiros que ainda não tiveram a oportunidade de se aproximar. A nossa série se chama Iluminação. Ela não tem por objetivo ser um estudo da série de Dona Ivone Pereira, Dona Joana de Ângeles. Não é exatamente isso. O nosso objetivo é estudar a psicologia transpessoal, sim, é verdade, mas trançado com a obra de Kardec. Essa é a razão pela qual nós temos aqui do lado uma imagem que é um DNA, que são duas hélices que se entrelaçam, uma, o conhecimento transpessoal, a outra, o conhecimento estritamente doutrinário, um Kardec, outro Joana, e conectando essas duas hastes, adenina, guanina, timina e adenina, citosina, guanina e timina, que são as quatro pontes que ligam as duas hastes, que são os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por ser Jesus a conexão entre esses dois braços. Então, nesta sequência, o que é que nós temos de informação? Nosso objetivo não é, na verdade, discutir apenas Joana, mas é iluminar essas discussões com outras verdades espirituais. E, ao mesmo tempo, fazer com que a gente possa ter a chance de se aproximar dos conhecimentos que tenham a ver com as nossas discussões mais técnicas desse conteúdo. Agora, um ponto importante que a gente tem para ver é que esse próprio estudo de Dona Joana, ele é colocado para nós em cima de
4 obras especificamente. A gente pegou a série de 16 obras e dividiu em 4 blocos de 4 obras. Então, a gente vai estar o primeiro bloco de 4 obras. Coloca para nós, por favor, Cleide, o primeiro bloco, o bloco A, que seriam as 4 obras. A gente vai trabalhar essas 4 obras de maneira temática, não de maneira sequencial, mas costurando os conteúdos que ela tem de maneira que a gente vai se apropriar desses saberes. As 4 obras que a gente vai estudar durante 25 semanas serão Jesus e a Atualidade, que é o primeiro volume, O Homem Integral, que é o segundo, Plenitude, o terceiro, Momentos de Saúde e de Consciência, o 4º volume, que a gente já explanou sobre eles na nossa última segunda-feira. Então, hoje a gente vai só dar essa mostra para a gente saber qual é o contorno da obra de Joana que a gente vai trabalhar e o que tiver nessas obras, trazendo Kardec, André Luiz, Emmanuel e outros saberes que possam se juntar ao que a gente tem para fazer. E para terminar esse meu momento inicial aqui, para passar para as meninas em cima das discussões, eu quero só fazer uma pavimentação rápida, Adriane e Ana Carla, com relação ao que a gente comentou na semana passada, para a gente pegar daí para frente em termos da discussão. Porque a gente estava falando na live anterior sobre o surgimento do princípio inteligente e, mais especificamente, sobre o surgimento do instinto, esse momento do surgimento. Então, a gente vai fazer um ponto, a gente acertar algumas questões que precisam ser colocadas. A gente sabe que, pelo aquilo que a doutrina espírita nos coloca, que no começo da história da humanidade houve muita presença de espíritos bastante inteligentes que vieram para a Terra. E esses espíritos, eles não se adaptavam nas religiões do mundo daqui. Então, nos povos antigos havia sempre 2 religiões, uma para o vulgo e outra para os chamados iniciados. Tinha as escolas de iniciados. Tinha isso no Egito, Índia, e nos vários povos antigos você tinha sempre um grupo seleto que estudava secretamente conhecimentos. No povo hebreu isso também aconteceu. O conhecimento secreto oferecido no povo hebreu chama-se Cabala. É um conhecimento que não era entregue para todas as pessoas, mas era oferecido apenas para os que se apresentavam como mais capazes de aprender. E o que a Cabala ensinava? A Cabala falava de Deus único, imortalidade, lei de causa e efeito, reencarnação, mediunidade, mundo espiritual. Era mais ou menos isso que a Cabala apresentava, ou seja, um conteúdo que tem verdades próximas daquelas que o Espiritismo esposa. E hoje, particularmente, eu queria comentar sobre um conceito que é da Cabala, que é o seguinte conceito, é o conceito de Tzimtzum. Tzimtzum. O conceito de Tzimtzum diz o seguinte, que quando tudo estava por ser criado, Deus, que é chamado na Cabala de Ein Sof, estava espalhado por sobre todo o universo. E quando ele quis criar a vida, quando ele quis criar tudo que existe, ele promoveu uma contração dele próprio, ele se contraiu para que ficasse um espaço vazio, e no espaço vazio a vida pudesse se estabelecer. Isso não é espiritismo, isso é Cabala. Só para a gente entender como é que as coisas são apresentadas. E quando ele se contrai, ele dá espaço para que a vida se estabeleça. Então fica o Senhor, Ein Sof, e a criação. Os dois estão criados. Quando a criação se percebe criada e os seres que haviam sido criados se veem vivendo na presença de Deus, eles não aceitam essa presença. E a Cabala chama isso de o pão da vergonha. Eles têm vergonha do alimento que comiam porque não tinham feito esforço para tal. Então, os espíritos então se afastam de Deus e se lançam para longe do Senhor. Muito parecido com a parábola do filho pródigo, que o filho pega a riqueza e vai para longe do pai. Tzimtzum diz o seguinte, que quando a gente ganha a condição de ser princípio inteligente, nem todos querem viver na proximidade de Deus. E muitos de nós
fazemos uma ruptura para vivermos distante do chamado Tsintzum, o movimento de rejeição do belo, de rejeição do bem, porque a criatura se sente incomodada na presença da luz. E aí ocorre ruptura entre Deus e as criaturas. E aí, então, nesse momento, boa noite para você, Eli, seja muito bem-vinda à nossa live. Então, na hora que ocorre esse movimento de ruptura, a Cabala diz, é isso que é o Big Bang. O Big Bang, assim, a ciência fala que houve o Big Bang, mas não diz por que houve. Nós sabemos por quê. Foi o Tsintzum, a inaceitação da matéria e do espírito na presença do Criador. Então, na semana passada, a gente estava comentando sobre isso. E nós passamos um período instintivo em que a gente teve toda essa saga infraluminal para a construção da consciência, não é isso, Adriane? Exatamente. É tudo isso que você explica, né? Ele trata da evolução como um todo. Então, nós estamos falando do despertar da consciência, não é? Então, esse despertar da consciência, a Joana fala para nós que ele é o princípio da responsabilização dos atos. Ou, ainda um outro sinônimo, seria o despertar daqueles códigos divinos, que são as leis inscritas na consciência, que é a mesma coisa, então, uma espécie de sinônimo ali. Teríamos a questão que ela afirma, várias vezes, em vários textos ela afirma, que nós temos uma fatalidade georgiana, que é a perfeição relativa. Né? Essa é a fatalidade. Com isso, a felicidade, porque a gente aprende em o livro do Céu e Inferno que a infelicidade ela é proporcional ao nível de imperfeição. Então, alcançá-la, esse nível de perfeição com rapidez ou de forma mais lenta, vai depender da boa vontade, né, da muita vontade do espírito, ou ainda do livre-arbítrio, né? E também do livre-arbítrio, aliás, não ou, e também. Então, o envidar esforços para, então, romper com os elos da retaguarda, que são esses vieses do passado, é o nosso maior propósito na atualidade, se formos pensar assim. Então, discernir, né, o que fez, o que não fez, o que está posto ali que precisa ser alterado, faz com que as ações sejam, então, melhores eleitas. Então, ela está falando desse início da consciência. E aí, com isso, aos poucos, vamos deixando para trás aquilo que é negativo, né? E aí nós encontramos na questão 117 do Livro dos Espíritos que a resposta dos benfeitores fala exatamente a mesma coisa, que depende do espírito alcançar mais ou menos rápido essa perfeição, e depende do desejo e da submissão à vontade de Deus. Joana usa a palavra livre-arbítrio, né? E ali eles colocam submissão à vontade de Deus. Então, essa relação entre, essa conexão entre a vontade de Deus é o que me dá a condição de livre-arbítrio, porque na medida em que eu vou rompendo com essa vontade de Deus, vou rompendo com as leis, eu vou sendo cerceado no meu livre-arbítrio também, porque tem uma relação conjunta aí. Não é, Jorge? Mas essa descoberta de que o mal me faz mal vai demorar para a gente chegar. O que vai acontecer conosco é que quando a gente entra na fase da hominialidade, quando a gente se torna um ser humano efetivamente, nós ainda não temos essa noção de que o bem é bom, de que o certo é correto de ser feito. Nós temos, na verdade, uma tendência muito grande de nos voltarmos para aquilo que os nossos sentidos veem. Exatamente. Então, numa primeira etapa da nossa hominialidade, nós ainda estamos muito voltados para o instintivo, para a busca dos nossos interesses, a consciência, a reflexão sobre não devo fazer isso, não, isso não é bom, vai aparecer no momento seguinte, quando, cansado das nossas dores, a gente começar a descobrir que o mal não é bom. Perfeito. Mas num primeiro movimento, olha a sociedade que a gente construiu na Terra.
Olha o modelo que a gente construiu de violência. Eu estou falando do modelo lá atrás, tá? É o modelo lá antigo, quando as civilizações se formaram, as nações invadiam nações, as pessoas nem chegavam à idade adulta direito, que elas tinham que ir para a guerra, morriam na guerra. Era uma sociedade extremamente patriarcal, as mulheres viviam um processo de opressão muito grande, havia a vida era voltada para a guerra, havia um interesse muito grande na formação dos indivíduos para o combate. Então, nós passamos um período muito longo de escuridão, no sentido de não compreendermos o propósito superior da vida. A gente vivia unicamente para os aspectos materiais, para os nossos 5 sentidos. E isso produzia o sofrimento, e a natureza dizia o seguinte: eles terão que aprender que esse processo é doloroso. Só que a gente não tem isso de maneira muito clara. Eu até lembro aqui o personagem do livro Memórias de um Suicida, Camilo Botelho, ele conta uma encarnação dele que ele teve na época de Jesus, em que ele diz o seguinte: eu não tinha um braço, ele tinha perdido um braço na batalha. Ele não tinha um braço, mas eu era mau, eu era bruto, eu era ignorante, eu era grosseiro. Tudo que fosse bonito, que fosse bom, me dava ódio. Eu queria destruir tudo que era bonito, tudo que era harmonioso, tudo que era bom. Eu tinha raiva do bem, raiva de tudo aquilo que fosse positivo. Então, vai criando uma espécie de automatismo, não é, Ana Carla? De procurar esse processo de me bateu, pois eu vou matar. Eu vou matar. Invadir o meu território, pois eu vou matar. Eu só sei resolver as coisas matando quem me ofende. Então, não existe negociação, não existe diálogo, existe apenas a violência, a lei do mais forte, a agressividade, como sendo uma primeira onda dentro da construção da nossa sociedade, num período marcado por uma bestialidade sem tamanho. Lei, regra, respeito pelo outro, nada disso, né? E é bem interessante quando você traz essa questão, né, da disputa nas guerras, disputas por territórios, a disputa por poder. E aí, como falou no início, quando a questão de vai despertando a consciência, a gente vai saindo com o tempo da questão do ego. Eu quero tomar o território do outro porque eu tenho um ego que é muito mais forte, um ego que quer colocar o pé firme, digamos assim, e tomar com todo o poder. E aí a questão da consciência, né, quando a gente vai tomando consciência, aí como o Jorge falou, é um processo muito demorado, mas à medida que isso vai acontecendo, o indivíduo ele vai compreendendo que há lugar para todo mundo. Há todo um universo aí de um tamanho imensurável, e o ser humano ainda hoje ainda disputa por um território que não é meu, entre aspas, né? Mas que é do outro, no sentido que o Brasil, eu estou aqui, o Brasil é meu, os Estados Unidos não é meu, então eu vou tomar, né? Quando a gente vai tomando consciência, nada disso mais vai existir com o tempo. A gente vai ter aquela consciência de que todo mundo faz parte, né? Eu gosto muito, me veio aqui a lembrança, aquela imagem que está o globo, né? O globo terrestre, e bonequinhos de mãos dadas, né? Ao redor. Então, é bem isso. Vai demorar? Vai, mas a gente precisa tomar consciência de que a nossa transformação é hoje. E aí, quando a gente ainda fala, né, a gente vê muita gente falando ainda que o mundo é a mesma coisa, tão cruel como antes. Não é. O Jorge bem trouxe aí a parte instintiva. Naquela época, onde se matava por brincadeira, entre aspas, digamos assim, né? Hoje ainda existe, mas há uma diferença. Então, o homem vem, como ele disse, a sair dessa questão do mal. Eu vejo que o mal ele não é bom. E aí eu vejo que não é bom porque eu machuco o outro e eu tenho as consequências. Olha só a doutrina aqui, né, já fazendo parte. Eu passo por consequências. O que antes, né, era muito tido como pagar, como castigo, né, numa época onde Deus ainda era muito punitivo pela visão do homem. Então, hoje, após a doutrina espírita, com o tempo que a gente vai adquirindo mais e mais conhecimento, a gente vai compreendendo que o Deus ele é justo e não é ele que castiga. Ele apenas permite que a gente passe por situações que venham a nos despertar a consciência, né? Para os erros das nossas ações. Então, o que a gente sofre hoje são consequências das nossas próprias ações.
Isso, sim, é justiça, né? Então, não é pagar. E aí eu gosto muito de uma frase também, se alguém lhe faz mal, paga o mal com o bem. É desafiador? É desafiador, mas é possível. E assim a gente vai tanto atraindo bons comportamentos, positividade, otimismo, atraindo mais o bem, e a gente vai se tornando reflexo, né? Então, assim, a gente tem que trazer muito isso. E aí, quando você falou essa questão, só para finalizar um pouquinho agora essa parte, né, da minha fala, eu lembrei do livro de Jesus e a Atualidade, quando você falou dessa questão, né, de o ser humano ele vai compreendendo que o mal não é bom, Jorge. E aí, Jesus e a Atualidade, quando a Joana traz de uma forma belíssima, a questão do objetivo edificante. Quando ela diz que, quando a gente coloca um objetivo edificante que a gente quer alcançar, e aí você falou da questão da redução da dor, me veio logo isso. A gente quer alcançar aquele objetivo de superar a dor. Então, quando a gente passa a praticar o bem, a gente vai tendo aquelas sensações benéficas maravilhosas, como o retorno das nossas novas ações. E aí, o que é que acontece? O indivíduo vai querer mais. Ele vai querer optar por sentir bem-estar do que ficar na ociosidade, né? De sofrer, de sentir mais dor. Então, eu gosto muito desse livro, gosto muito de trazer esse ponto. Quando a gente tem um objetivo edificante da transformação para se chegar à consciência, tudo vai se modificando, a gente vai saindo de toda essa zona de dor e sofrimento. Eu pensei, enquanto vocês falavam ali, né, Jorge, aquela ideia que você falou das sombras iniciais, né? Enquanto, na verdade, nós não clarearmos as sombras, a ignorância vai predominar em nós e também os instintos vão nos governar. Né? Aquela ideia que você traz sobre estarmos ainda nessa condição sombria, né? O que é a sombra, né? Tudo aquilo que não foi diluído, aquilo que não foi resolvido, está posto ali, né? Nesse ambiente sombrio. E de vez em quando vem, né? Pode falar. Não, não é. Eu estava só aqui pensando. Então, um comentário é que o homem, logo no começo da sua história, ele tem uma visão muito imediatista das coisas que estão diante dos seus olhos. Então, é isso que lhe interessa. Então, ele quer a posse, é tato, paladar, audição, visão, olfato. Ele está voltado para essas coisas que são assim mais imediatas na vida. E ele acaba não se dando conta de valores espirituais que ele poderia ter. Então, nós somos realmente, no começo da nossa história, construímos páginas muito difíceis, né? O modelo de organização da nossa sociedade é muito complicado, né, Adriana? Ele não acessa, né, alguns conteúdos ali. Você fala muito bem essa ideia do imediatismo. O imediatismo, nós vamos falar do materialismo mais à frente, mas ele está assentado no materialismo, né? Não deixa de ser. Mas mais na frente ele fala do materialismo. E é aquilo que a gente entende, e a Joana coloca isso, ocorre ali uma fissura, né? Entre a consciência superficial e a profunda. Se a gente pegar nos termos que ela muito se utiliza ao longo da série psicológica, por exemplo, ela vai falar que a consciência superficial é o ego e a consciência profunda o self. Então, ela vai dizer que essa superficial, ela acaba por se desenvolver muito mais. E é o que a gente normalmente faz. Desenvolvemos a personalidade, né? Desenvolvemos o nosso ambiente de trabalho, desenvolvemos as tarefas, as nossas funções, os nossos papéis sociais. Então, nós vamos nos apegando na questão do ego, da personalidade, como nós nos apresentamos. Mas isso ocorre em detrimento da individualidade. E a individualidade é a questão, é o self. Então, o problema não é trabalhar no primeiro campo, o problema não é fazer o desenvolvimento da personalidade, o problema é agir em detrimento da individualidade, essa que persiste, que é a nossa consciência profunda. Então, ela cita essa questão da cisão, que é uma espécie de fragmentação que acaba por gerar desinteresse dessas conquistas transcendentais, que é o que você citou, não é? Então, aí, ali, quando ela fala a formação e a ligação do eixo ego-self, é justamente para que nós não esqueçamos que somos espírito imortais e, ao mesmo tempo, a importância do desenvolvimento aqui na Terra, porque é na relação que eu vou provocar os conflitos
E esses conflitos no modo de dizer assim, de estar em Interação. contato, de estar em contato, não necessariamente briga ou conflito no sentido de desavença ou de discordância, isso tem bastante, a gente sabe, mas não só, né? Então, o atrito, vamos dizer assim. Então, o atrito com o outro é o que desenvolve a minha consciência também. Então, eu preciso estar com os pés na terra, mas, ao mesmo tempo, saber que eu sou um espírito imortal. Então, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Né? Essa ideia faz com que a cisão não permaneça. Né? Aí nós vamos fazendo essa relação dual que o indivíduo precisa fazer. Aí a Joana fala da questão dos hemisférios cerebrais, Jorge. Daí eu acho que, não sei se vocês querem complementar alguma coisa, se a gente fala mais na frente, que eu acho isso bem interessante para a gente entender sobre essa questão, Jorge. Não sei como você quer dividir. Antes de falar dos hemisférios, deixa eu comentar aqui uma coisa. Tá. Na estruturação da história da Terra, aconteceu uma coisa muito curiosa, que é bem abordada na obra A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele diz que, na organização do planeta, as culturas dominantes que se estabeleceram sobre a Terra, elas não tinham os mesmos interesses. Houve um grupo de espíritos que chegou à Terra, que são dois grupos de espíritos, os que eram da Terra e os que vieram de fora. Desses que vieram de fora, vou dividir eles só em dois grupos, só em dois. Havia um grupo que tinha um maior interesse nas coisas espirituais. Embora eles fossem espíritos migrados para a Terra, eles tinham interesses mais espirituais e criaram sociedades mais espiritualizadas. E ali você vai encontrar na Índia, ali no Oriente, uma representação bastante forte dessas culturas que se voltaram para o espiritual, que se voltaram para esses aspectos mais místicos da vida, e não eram povos dados à guerra, à violência, ao domínio. Mas houve um segundo grupo de espíritos que migrou para o Ocidente, que eram os árias, que eles tinham uma vontade de dominar a Terra absurda. Eles não tinham interesse religioso. Dos grupos que vieram para a Terra, era o grupo menos interessado em religião, menos interessado. Isso é tão curioso, Adriane, que se você perceber, os romanos nunca tiveram religião, eles pegaram a religião dos gregos. Eles não criaram sua própria religião. Essa daqui é boa, vou pegar essa daqui para mim. Aí eles pegaram os deuses do Olimpo e trouxeram para a cultura romana, trocaram o nome dos deuses e cultuavam os deuses dos gregos. Mas é uma mitologia greco-romana, porque eles vão importar isso, dado o desinteresse que eles tinham nessas conexões com o divino, como eles eram desinteressados por esse processo. Então, eles eram muito mais ligados aos aspectos do poder, do ter, do guerrear, de expandir territórios. Então, os povos que foram grandes povos que invadiram territórios, eles estão todos naquela região. Então, nós temos os fenícios, que dominaram o mar Mediterrâneo, nós temos os macedônios, gregos e macedônios, que dominaram na época de Alexandre o Grande, temos Roma, que dominou com o Império Romano durante tantos séculos. Então, nós temos grandes imperadores nesse período. Se eu escorregar um pouquinho para o lado assim, e eu pegar a Mesopotâmia, eu tenho na Babilônia Nabucodonosor, também grande conquistador. Puxando um pouquinho para o lado da Pérsia, ali no Irã, eu tenho a figura de Ciro II, né, Xerxes, Ciro II, sempre interessados em dominar, em expandir, guerrear e ser dono de território. Você não tem isso no Oriente. Você não tem. O Oriente não tem essa postura tão forte de guerrear para dominar territórios. Havia entre os povos bárbaros ali, na figura de Gengis Khan, Átila, mas eram posições bem posteriores a todas essas, e são situações isoladas de um período da história. Então, a gente vai perceber que o Oriente ficou de um jeito e o Ocidente ficou de outro, como se fosse o cérebro humano, não é, Adriane?
Ah, genial essa analogia. Eu estava lembrando da semana passada que nós comentamos sobre a parte mais instintiva do cérebro, né? E no movimento em que a gente está crescendo, está caminhando, está indo para frente, hoje, né, atualmente, a ciência consegue perceber, né, constata que existem os dois hemisférios cerebrais. Um deles é o esquerdo, outro o direito. O esquerdo, ele fica posto eu vou dar um exemplo para acho que fica mais fácil. Quando a gente toma conhecimento que alguém teve um AVC, por exemplo, e lesou o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo cerebral, nós percebemos que os reflexos do lado direito é o oposto, né? Do lado direito ficam comprometidos. O que está posto no lado esquerdo? São as percepções verbais, aquilo que é o que eles chamam de relativo, de angular, a questão individual e o desenvolvido, né? São capacidades que estão postas no lado esquerdo do hemisfério cerebral. No lado direito, nós temos, aí é o oposto, né? Quando tem a lesão no lado direito, o lado esquerdo é que fica comprometido. Ali é a percepção global, a percepção intuitiva, aquele movimento contemplativo, que eles chamam de silencioso, aquele que é seletivo, e ela diz que é pouquíssimo utilizado e pouco desenvolvido. Então, o lado direito do cérebro, ele é pouco desenvolvido. Então, acho que faz muito sentido com isso que você está dizendo, a questão do Ocidente e do Oriente, a diferença entre um e o outro, né? Nós não desenvolvemos essa questão intuitiva, essa questão do lado mais espiritualizado, né? E aí, então, a Joana vem dizer que o espírito, ele precisa fazer esse movimento para acessar os dois lados do cérebro, né? Então, ela fala que a razão, por exemplo, que é o que a gente precisa desenvolver agora, que ela fala num livro aí que eu não me recordo agora qual, fiquei procurando para ver se eu achava, mas ela faz a separação desse desenvolvimento nosso assim, que a gente inicia no processo primitivo, depois nós vamos para a questão da razão, depois para a intuição e fechamos no ponto da angelitude. Então, se a gente for pensar, a gente está saindo do primitivo e indo para a razão. Bem sutil, né? Ainda saindo do primitivismo e indo para a razão. E aí, nesse caso da razão, ela vem a questão, só para fechar aqui, eu já te passo a palavra. Ela vem a questão de a gente desenvolver esse aspecto intuitivo, metafísico, mais abstrato, né? Olha como nós somos, a gente entende as coisas tudo literalizado, né? Então, a gente vê uma parábola, por exemplo, do Cristo, tem dificuldade de interpretar, porque não desenvolvemos esse aspecto intuitivo, esse aspecto metafórico, da linguagem diferenciada, né? Então, esse propósito, ele vai promover um discernimento para, então, caminhar para o campo da razão, que é um outro aspecto fora da ideia inicial do primitivismo, né? E aí a inteligência também acaba por se desenvolver juntamente com a razão. Pode falar agora. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre essa questão dos hemisférios, que é como se a gente tivesse o hemisfério esquerdo e direito do cérebro aqui. E eles são iguais, né? O tamanho do cérebro direito é igual ao tamanho do cérebro esquerdo, mesmo tamanho. E entre eles existe uma ponte que liga os dois. Tem uma ponte aqui que conecta os dois hemisférios. Então, eu não sei fazer com a minha mão, que eu não sei fazer libras, mas vocês imaginem. Aí pegar uma aqui, ó. Eu tenho uma ponte aqui, eu tenho um lado e tenho o outro, e tem uma ponte ligando os dois. Como bem a Adriane colocou, o lado esquerdo do cérebro, o lado esquerdo, é o mais racional, da racionalidade. E o lado direito é o lado mais emocional, mais emotivo. Então, o que aconteceu? A nossa sociedade ocidental valorizou o lado esquerdo, e o lado direito ficou pequeno. Só uma ervilhazinha aqui, porque a gente não medita, a gente não reflete, a gente ficou com um lado grande e o outro lado pequenininho. Então, essa própria ponte aqui a gente quebrou. Nós ficamos com o nosso cérebro assim. O esquerdo pensando lógica, computação, informática, e o direito só uma ervilha. Já os orientais, eles fizeram o contrário.
eles desenvolveram o cérebro do lado direito e eles não se importam tanto com o lado esquerdo, cognitivo, racional, ficou assim. E eles não perderam a ponte. Então, a gente precisa restaurar essa ponte para a gente reconectar. Nós somos seres, nós ocidentais, que rompemos a ponte entre os dois hemisférios. A ponte está partida. A gente precisa restaurar essa ponte, e daqui a pouco a Adriane vai falar para nós da ponte para conectar os hemisférios cerebrais. Quando a gente fez esse apartamento, quando a gente fez essa ruptura de esquerdo para direito, nós dissemos o seguinte: esse negócio de espiritualidade não está com nada. O que tem valor são as coisas materiais. E a gente começou a viver uma vida muito mais focada nos aspectos imediatos da vida. É por isso que a nossa civilização ela não tem interesse pelas coisas espirituais, ela não medita, ela não reflete, ela não tem isso. A própria religião nossa é toda racionalizada. A gente diz assim: nós vamos fazer um estudo religioso, abre o livro e vamos interpretar essa passagem. Então, vamos ler, vamos discutir. Então, é tudo conteudismo. Olha o que está aqui, olha essa palavra que está posta no texto. Para nós, isso é religião. Vejam como a gente racionaliza até o que é espiritual. Nós temos uma sociedade que parece que tem uma fita métrica dentro do cérebro, que tudo tem uma balança para medir, tem que pesar, tem que fazer as medidas. Isso nos trouxe muito prejuízo. Muito concreto. É bem interessante. E é bem interessante nessa questão do nosso hemisfério direito do cérebro, o quanto que a questão do emocional, o quanto que é justamente a parte dos medos, né? Ativa alguma situação ameaçadora, ativa logo a parte do hemisfério direito do nosso cérebro, que ativa o medo, que ativa a emoção, até mesmo aquela questão de quem faz atividades, práticas muito arriscadas, digamos assim, que praticamente não tem o medo da vida, né? E é bem interessante também para pessoas que têm transtorno, o quanto que justamente esse lado se reclama de ter um certo congestionamento, né? O lado emocional, é o lado que não racionaliza, é o lado que vai muito pelo impulso, age muito pelo impulso sem filtrar, e o nosso lado esquerdo ele vem com a racionalidade para poder ter esse equilíbrio, né? Como você bem trouxe aqui. A importância de poder tratar tanto o nosso hemisfério esquerdo quanto o nosso hemisfério direito, né? Saber que eu vou até aqui, eu não posso passar daqui, porque eu tenho que ter esse discernimento de entender que determinadas questões precisam ser colocadas para me prevenir. Então, se eu vou atravessar uma rua, se eu vejo o sinal vermelho, eu vou para o meu lado racional, eu não vou atravessar porque está vermelho, né? E aí, quando você não tem aquele desenvolvimento no hemisfério direito, você não está nem aí. Eu vou, e seja o que Deus quiser, e a vida continua, né? Então, é bem interessante essa parte, justamente esse nosso lado pouco desenvolvido é o lado ainda muito primitivo. Ô, Ana, é bem isso mesmo, porque o medo é a nossa emoção primeira, né? É aquela primeira emoção que vem lá nos primórdios mesmo. Então, quando você fala do campo do primitivo, é mesmo, porque o ponto é justamente né? desenvolver as emoções a ponto de eu saber manejar essas emoções e transformá-las em emoções nobres, né? Saindo dessas emoções primitivas. Aí esse é o processo de ampliação de consciência também. Muito, muito legal isso que você traz. Eu acho muito legal o seguinte: a gente ocidental, a gente faz as crianças exercitarem só o lado esquerdo, assim. O que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção de coisas. Aí, muito bem. E o que é um conjunto vazio? Aí você faz a criança forçar, imaginar uma coleção de nada. Então, você exercita, muito bem, conjunto vazio, é uma coleção que não tem nada dentro. Ótimo. O que é o zero? O zero é nada. Muito bem. Aí você começa a discutir número racional, número complexo, números imaginários.
E todas essas conceituações, elas trabalham o lado esquerdo do cérebro, mas a gente não é estimulado a dizer assim, senta aqui, vamos falar dos teus medos. Sim. Como é que você lida quando você está magoado? O que acontece? Estão vendo como a gente só trabalha uma banda do cérebro? A outra banda fica igual uma ameixa pequenininha, porque a gente senta com um filho e diz assim, vamos embora, senta aqui, vamos ver a lição. Fala para mim. Aqui, isso é uma oração coordenada sindética explicativa. Muito bem. E aqui, oração subordinada adjetiva objetiva direta. Muito bem, parabéns. Por quê? Porque não tem a preposição ligando o verbo com o complemento nominal, o complemento verbal. Aí você vai vendo que a gente estimula uns aspectos extremamente complexos dentro de todo esse processo de desenvolvimento. E a gente hipertrofiou um lado e atrofiou o outro. E cortamos a ponte. Nós não temos mais essa conexão, ela está quebrada. Aí o que Joana fala sobre isso? Que o restauro para que a gente possa acessar o lado direito, para que eu acesse o lado direito, que eu estou do lado esquerdo, eu tenho que acessar o lado direito, a ponte se chama meditação. É através da meditação que é a parada para você dizer assim, como é que eu me sinto diante disso? Por que eu reagi assim diante da pessoa? É a ponte que vai fazer o racional acessar o emocional. Nós perdemos isso, pelo amor de Deus, a nossa sociedade desconectou, passou o facão no sentimento e a gente é estimulado a não sentir. Engole o choro. Engole. Isso. Engole. Não pode chorar, que é fragilidade. Não chora. Levanta a cabeça para não chorar. Levanta a cabeça para não chorar. E a gente não se permite fazer contato. E por isso a gente repete experiências. Eu não sei porquê, acho que eu tenho o dedo podre, porque todo homem que eu escolho é tudo ruim. Eu acho que meu dedo... Não é o dedo que é podre. Não é o dedo. É o cérebro. E não só está de um lado, tem que aprender a conectar o outro. Será que essa pessoa me valoriza? Todo mundo que eu me aproximo não me valoriza, me usa, me abandona. Então, a gente tem que parar, né, para fazer esse exercício para se compreender. Mas esse processo, ele é muito lento. Ele é muito lento, Adriane. E quem dera que a gente pudesse sentar com a pessoa, por isso que a gente quer fazer tudo pelo lado esquerdo. Senta aqui que eu vou te explicar. É o seguinte, você não pode machucar o coleguinha, você tem que respeitar a pessoa. Você entendeu? Pronto, agora vá. Não vai dar certo. Não vai aprender a amar, não vai aprender a perdoar. Existe, como bem lembrou ainda agora o Henrique Souza, são atavismos enormes que estão agarrados em nós, que a gente se habituou a funcionar desse jeito. Para tirar esse atavismo, são milênios cultivando esse tipo de raciocínio. Vai demorar para tirar, né? E a Joana, então, chama atenção para a ideia do discernimento a partir do pensar. Né? O pensar. A gente tem preguiça de pensar, na verdade, né? Então, com isso, nós limitamos o discernimento e a razão, o desenvolvimento dela, né? Então, a gente fica muito preso, como disse bem a Ana Carla, a questão de ficar preso naquela emoção do medo, aquela emoção primitiva, ainda raiva, agressividade, né? E não conseguimos avançar para outros campos. Então, para alcançar esse pleno desenvolvimento, a gente precisa usar a razão. E a razão, ela é conquistada como? Pelo esforço do uso da mente, que é onde o espírito se manifesta. O espírito se manifesta pelos dois lados, como o Jorge estava explicando mesmo. Então, cultivar ideias que são derivadas, por exemplo, das paixões primitivas, dos nossos distúrbios, das nossas brutalizações, acaba por dificultar o processo de discernimento. Então, ela dá uma metodologia. Eu acho sensacional. Ela é incrível porque ela dá sempre o como fazer. E a metodologia que ela traz é assim: pensar sempre, né, a partir da questão da educação do pensamento. Então,
pensa, tudo que você está pensando, você analisa o que você está pensando. Então, você vai lutar contra a tua preguiça mental, que essa preguiça mental ela vai gerar desatenção, vai gerar sonolência, vai gerar dificuldade de se concentrar. E hoje em dia a gente tem uma série de diagnósticos que são postos por conta dessa dificuldade de analisar o que está sendo pensado. Então, não existe uma educação do pensamento. A gente deixa a coisa fluir tal qual um rio. Ele vai e a gente vai sendo levado pela correnteza. Então, ela propõe a ideia do pensar, que foi exatamente o que você falou, né? A questão do meditar é o pensar. Então, é despotencializar a emoção e trazer para o campo da razão. Mas, assim, é importante disso tudo. O que você está pensando? Que é o segundo ponto da metodologia. Então, o que pensar? Então, nós sabemos, né, que nós estamos nessa faixa primária, como a gente comentou da evolução, né? Estamos bem nesse início. Né? Então, nós acabamos por pensar pouco ou quase nada, diz ela, né? Então, nós não podemos ser vítimas dos impulsos dessa natureza animalizada, que traz as nossas tendências do passado, como foi posto aqui, né, a questão dos atavismos, e dos instintos ainda muito predominantes em nós. Então, nós precisamos desenvolver o discernimento para caminhar para o amadurecimento psicológico e a afetividade, que são campos do hemisfério cerebral não muito utilizado, né? E com isso, conseguimos passar a compreender a essa humanidade no outro campo, que é o desenvolvimento do intelecto moral. Aí a moralidade começa a fazer parte, né, disso, esperamos. Né? Se for... Vai começar aí quando você destinar tempo para pensar sobre si mesmo. Exato. Enquanto a gente tiver aquela ideia de deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente vai sofrendo. Eu preciso ter governança, mas para eu descobrir, é muito tempo para eu chegar e dizer assim, eu não posso ser desse jeito. Porque, veja, como é que funciona a lei de causa e efeito? Eu faço uma bobagem, isso me gera consequências espirituais, eu reencarno e sofro as consequências do que fiz. Não percebo o que aconteceu. Reencarna de novo e vai sofrendo consequência e tem o couro muito grosso. Então, passa pelas coisas e não associa. Gente, eu estou sofrendo porque eu fiz algo lá atrás que era errado. Então, até o homem conseguir chegar a esse grau de compreensão, ele vai demorar muito tempo. Por isso que a gente tem as revelações, os reveladores, as religiões, que vêm ajudar a gente a reconectar. Porque a gente sozinho sofre muito. Sofre muito, e às vezes, mesmo com a religião, a gente não aprende. A gente está dentro da religião, dentro dos ambientes religiosos, mas praticando o mal, usando a religião para ser uma prática do mal. Então, é muito longo esse processo de desenvolvimento da criatura. E muito bonito, por quê? Porque é como se fosse uma flor que fosse desabrochando, e Deus não tem pressa, ele vai errar, mas ele vai aprender. É como uma criança, quando ela começa a andar. O pai não fica desesperado quando a criança está tentando sair de engatinhar para ficar em pé. Ele sabe que ela vai cair. Não, deixa ela tentar. Ela vai tentar, deixa ela... Aí a criança vai, se agarra no móvel, fica em pé, anda agarrada no móvel, aí ela cai. Aí ela levanta e está aprendendo. Ele vai aprender. E é esse mecanismo espiritualmente que está acontecendo. Eu ainda nem estou entendendo direito o que está acontecendo comigo, mas eu vou lá na frente dizer, cara, toda vez que eu faço mal, eu me sinto mal. Toda vez que eu faço besteira, isso me incomoda, isso me machuca. E aí eu vou lembrar aqui uma parte desse nosso estudo que está no primeiro capítulo do primeiro dos livros, o capítulo 1 da primeira obra, em que Joana diz o seguinte: depois de muitas experiências negativas, depois de muitos séculos e milênios fazendo o mal, o homem está cansado de sofrer, exausto dos seus sofrimentos. E quando ele está exausto dos seus sofrimentos,
alguém apresenta para ele uma outra proposta, diz assim: por que você não experimenta o perdão? Por que você não experimenta o amor? Por que você não experimenta a renúncia? Por que não experimenta o bem? Por que não experimenta? E cansado de tanto sofrer, o espírito diz: eu não tenho mais nada a perder mesmo, eu vou experimentar. Aí ela conta que quando ele faz esse movimento exausto do mal e experimenta o bem, ele vai experimentar uma alegria, um sentimento de felicidade que ele nunca experimentou antes. E aí começa a surgir a percepção de que a vida não tem somente os 5 sentidos, aquele modelo marcante de funcionamento no qual fez, vai levar de volta. Pisou no meu pé, eu vou matar. Então, a gente tem uma revisão dos conceitos a partir desse momento aí. E é essa questão, Jorge, da meditação, né? Quando você vai meditar, que você vai habituando o seu cérebro, você vai mergulhar no seu interior, para a questão da autoavaliação, que a nossa querida Joana nos faz, né? E Jesus sempre mostrava, através do seu acolhimento, do seu recolhimento de si mesmo, para entrar nesse processo de autoavaliação, de uma conversa com Deus, com o divino. E é bem interessante, porque quando você vai mergulhando nesse processo, você vai se desidentificar consigo mesmo. Você vai se desidentificar com as crenças que você trouxe através das construções de toda uma coletividade. Você vai se desidentificar com toda essa sociedade, você vai passar a se desprender. E aí você vai começar a entender que você é um indivíduo que tem os seus próprios conceitos, que tem as suas próprias opiniões, que foram abafadas, digamos assim, por umas vestes que você foi trazendo da coletividade, do outro ser, né? Então você se desidentifica para se identificar. Então você vai se reconhecer, opa, eu sou um indivíduo, eu sou um espírito acima de tudo. Eu estou num processo de evolução. Eu estou aqui no mundo de provas e expiações, né? Estou adquirindo mais conhecimento, sabedoria, vou me transformando. E aí, quando você vai entrando nesse processo, a gente pode trazer um pouco do livro Plenitude, e você vai entrar no Plenitude, onde ele nos traz a questão dos motivos do sofrimento. Entrando no livro da Joana Plenitude, você vai trazer, você vai mergulhar nesse conhecimento para entender as reais causas, as verdadeiras raízes que está dentro de si mesmo. O indivíduo traz em si, né? Através de toda essa construção errônea, primitiva, de muitos instintos. Você vai entendendo os reais motivos do sofrimento para libertação e para plenitude, como diz o livro. A partir desse momento, você vai entrando no livro, no próximo livro da obra, o Ser Integral. Você vai começando a entender como você se tornar um ser integral consigo mesmo. Você vai entendendo o sofrimento do plenitude e você vai juntando os seus caquinhos. Vai se juntando para se tornar um, né? Porque a gente se destruiu, a gente soltou os nossos cacos, né, em todo esse processo. Do homem integral, a gente vai para um momento de saúde e consciência, onde a gente vai compreender, onde a gente vai praticar mais a moral benéfica, onde a gente vai trazer mais todo esse conhecimento de amorosidade conosco, de mais uma forma afetiva, entender a questão da psicossomática que a Joana traz nesse livro, né? O quanto que os nossos pensamentos, as nossas emoções, ela traz, isso é mais do que comprovado, traz mazelas para o nosso corpo físico. Então, se eu tenho uma doença, se eu tenho um transtorno psicológico, de onde vem? Do meu espírito, através do meu pensamento, tudo que eu já construí, né, mentalmente, e vou reverberando. Então, todas essas 4 obras são maravilhosas, né? Para poder chegar a esse ponto, a gente vai mergulhando cada um, através da meditação, da autoavaliação, das mudanças do nosso próprio comportamento, a gente vai chegando a tudo isso. Então, pega um pouquinho aqui de plenitude, quando eu vou entender, pega um pouquinho do ser integral, quando eu vou juntar os meus cacos, e vou no momento de consciência, onde eu vou despertar mais, trazer para a consciência, eu vou modelar o meu ego, ou seja, sair do instintivo para a consciência, para o meu self, que é a minha parte mais valorosa não, né? O ego também tem seu valor, mas a minha parte mais evoluída, digamos assim, né? Nossa parte mais sábia. Então, achei bem interessante mergulhar em tudo isso, nessas 4 obras, nessa pontuação aqui, nesse caminho, nessa jornada, né?
Adriane, você quer colocar alguma coisa que a gente vai passar para as perguntas agora? Tem algumas perguntas para Eu responder. acho que vamos responder por causa do tempo, né? E aí, Tá de bom. repente, a gente vai colocando no meio. O que você acha? Pode ser. Tá. Então, vamos lá, vamos pegar as perguntas. Pode colocar, Cleide. Bom, temos uma pergunta aqui da Maria Salete, pergunta assim, atualmente a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, não parece muito diferente de antigamente. Você tem razão, não parece muito diferente. Mas olha só, existia diplomacia no passado? Existia algum tipo de preocupação para que a guerra não acontecesse? A sociedade do passado, ela adorava a guerra. Não havia muita resistência. Hoje, a guerra, ainda que ela exista, ela nos escandaliza, e esse é o progresso que a gente conseguiu fazer. Um segundo progresso que a gente também não pode esquecer é que os espíritos que hoje estão encarnados na Terra não são os que estavam na época do Império Romano. Muitos daqueles espíritos que aqui estavam já não estão mais conosco, já alcançaram uma condição espiritual em que eles não precisam mais fazer parte da nossa classe. É como se nós fôssemos uma classe de alfabetização. Os que já se alfabetizaram não precisam mais estar aqui, só estão os analfabetos. Por que eu digo que a gente é analfabeto? Ora, por uma razão muito básica. Você pega um texto, eu vou mostrar um texto para vocês, a Ana Carla conhece esse texto, mas eu mostro esse texto e digo, quero que vocês olhem e não leiam, é para olhar e não ler. Não consegue não ler. Por quê? Porque já se alfabetizou. Quem já se alfabetizou, olha e lê. E nós não nos alfabetizamos ainda espiritualmente, porque a gente olha as coisas e não lê. Diz assim, não, é um processo de perturbação. Não, a gente tem que ter paciência com ele. Como eu ainda me envolvo, miserável, mas eu vou me vingar, então eu sou um analfabeto espiritual. O dia que eu me alfabetizar, eu olho e eu leio, eu olho e eu leio, eu olho e eu leio. Eu não olho e não leio, então eu estou no período pré-silábico. Eu ainda não sei ler. Então, na Terra, muitos que eram analfabetos já aprenderam a ler, não estão mais aqui. Então, a guerra na Ucrânia e a guerra no Oriente Médio realmente é uma demonstração de que ainda existem muitos espíritos na Terra parecidos, ou pelo menos vários, que querem a guerra. Mas indaguemos sobre a humanidade. A humanidade do passado amava a guerra, amava ir para a guerra. Hoje, existe uma resistência absurda na humanidade que não admite a guerra. Então, tem os senhores da guerra, mas a opinião pública mudou. É aí que está a diferença. A gente ainda tem gente que pensa na guerra, mas já não é mais a maioria. E hoje a gente se impressiona, né, quando existe uma guerra. Antigamente não tinha esse impressionismo. Exato, as pessoas se escandalizam. Mara Valentim, boa noite, Mara. Oi, Mara. Nossa... Oh, desculpa. Pode ir, Adriane. É a nossa consciência que acusa, que quer a reparação. Olha, Mara, nessa fala tua aí, vamos pensar uma coisa que enquanto eles comentaram sobre as alienações, a questão da culpa, a Joana tem um texto que fala, eu acho que combina muito bem com essa tua fala aí. Né? A nossa consciência culpada, às vezes, ela provoca, assim, as psicopatologias, né? Essas que são estudadas no campo acadêmico. E, às vezes, é um processo de obsessão, né? Que acaba causando ali uma alienação mental também. Mas essa consciência culpada, ela acusa, porque, de fato, a nossa consciência é o nosso árbitro interno, é o nosso juiz, né? Então, é aquele que vai alcançar, né, essas ocorrências que nós fizemos, né, e que às vezes a questão humana não alcançou, mas a nossa consciência ela alcança e acaba direcionando a criatura para o bem quando ela consegue despertar para isso, que é o que você coloca, né? Ela que quer a reparação. Então, quando ela aponta a direção daquilo que não está legal, aquilo que não está ajustado, ela promove essa direcionamento da criatura para o bem, sim, né? Porque se nós está escrito
estão escritas as leis de Deus, em algum momento vai encontrar ali o eixo, se fizermos bem feita a lição de pensar, né, a respeito do que fizemos. Não era bem uma pergunta, né, mas vale a colocação. Em pensamentos, eu ainda sou um maníaco. É violência, morte, maldade, descontrole, desequilíbrio. Eu fico até constrangido às vezes, mas nos atos consigo me controlar. É assim mesmo? É assim mesmo. É desse jeito mesmo. Você já está consciente de si mesmo. É Platão que dizia que o ser humano ele é interessante porque ele é o único ser que é dois em um só. Quando eu estou agindo e tem uma outra pessoa que pensa no que eu estou fazendo, que é a consciência. Então, não posso estar lutando com ela, não posso estar fazendo isso. Eu estou fazendo e tem uma outra mente sobre a minha mente dizendo, mas não pode fazer isso, você está errado no que faz. Então, é o surgimento da consciência que a gente estava comentando, no começo da live, a Adriane estava até comentando. São os automatismos do pretérito. E tem um dos precursores da transpessoal, né, o Maslow, que ele diz justamente isso, Henrique, né, e Adriane. Ele diz que o mesmo homem que provoca uma guerra é o mesmo homem que traz uma criança ao mundo, coloca no colo e ama. Então, é justamente isso. A gente tem ainda, está nesse processo aqui ainda de provas e expiações, onde há muito ainda essa conexão, né? Os nossos pensamentos, como a gente estava falando no início, ainda são muito primitivos. Algumas ações também. A questão do assistir jornal, do estar ali conectado com tanta violência, então o nosso pensamento está no meio coletivo, mas quando a gente vai encontrando a nós mesmos, a gente vai saindo disso, a gente vai retirando, a gente vai limpando a nossa mente de todo esse processo e vai havendo toda essa transformação. Os automatismos do pretérito. Exatamente. Eu me lembrei da questão 189 do Livro dos Espíritos, nesse comentário do Henrique, que ele fala que é isso, né? Que é passando pela feira das reencarnações que o espírito se desenvolve pouco a pouco. Então, não é de uma vez só, né? É assim mesmo, bem do jeitinho que você colocou aí. A Vânia Elias pergunta para a Adriane o seguinte, mas o desenvolvimento do ego não é um processo natural? Haja vista que o mundo cobra muito mais também do self, que acontece mais lentamente? Sim, Vânia, é bem isso mesmo. O desenvolvimento do ego, principalmente na primeira metade da vida, ele é necessário, natural, como você coloca ali. Mas, se a gente for tragado por isso e acreditar que só isso é importante, nós vamos deixar de lado a questão espiritual, entende? Então, não tem problema desenvolver, desde que isso não me ocupe e desde que isso não obnubile a minha visão acerca do que mais pode ser visto. Então, não posso esquecer de que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Em algum momento eu vou retornar. Então, agora, essa segunda parte da tua pergunta, né? O mundo cobra muito mais. A gente também tem que entender que o mundo sempre vai nos cobrar perfis, né? Vai nos cobrar performance. A gente tem que estar performando aí na sociedade. Aí a gente precisa se questionar se essa performance é algo que diz respeito a mim, que já sou espírita, que já entendo que o mundo não acaba aqui, que a vida não acaba aqui, que eu vou dar sequência. Então, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma? Né? Então, ele também precisa fazer essa concessão, entende, Vânia? Então, precisamos ter o equilíbrio das partes. Nem muito céu, nem muito mar. As duas coisas. Então, esse é o eixo ego-self, a relação das duas partes, né, que nós colocamos, né? Então, só mais um para fechar, né? Essa ideia do desenvolvimento do self, ele se dá concomitante ao trabalho do ego também, tá? Então, assim, não é, se eu tiver uma vida só contemplativa, a Joana fala com todas as letras que ela não me oportuniza os embates da vida. Então, eu preciso também estar no mundo, sim, vivendo no mundo, sim, se desenvolvendo ali, como você fala. Então, são as duas coisas. Veja se ficou claro para ti aí. Maria das Dores Aires Carneiro pergunta, onde se encaixa o atributo da vontade para que possamos educar o pensamento, por exemplo?
Sim, a gente ainda não chegou no ponto do nascimento efetivo da consciência. Nós estamos ainda no turbilhão das emoções, tragado pelas imperfeições. Nós ainda não chegamos nesse momento, mas sem dúvida nenhuma que o primeiro elemento propulsor é a vontade. A gente vai chegar nele lá na frente. Mas agora nós estamos mergulhados nas imperfeições, porque os nossos 5 sentidos nos levam a uma vida muito mais objetiva, voltada para o lado esquerdo, por isso que a gente não falou da vontade ainda. Aguarde. Gustavo Scheres. Eu construí durante um processo depressivo que passei uma ideia de que toda vez que tento focar, me sinto muito angustiado. Está sendo bastante difícil conversar comigo mesmo e desconstruir isso. O quanto... vou fazer um comentário, Aninha, daí você complementa, pode ser? Pode ser, sim. Deixa eu ver se eu entendi. Passei uma ideia, você passou a acreditar nisso, né? De que toda vez que tenta focar, se sente angustiado. Então, se você está sentindo angústia, onde tem angústia, tem desejo. Né? E quando a gente fala de desejo, né, o que não está sendo olhado aí? Então, está sendo bastante difícil conversar. Então, algo que está posto ali está te causando medo, né? Tá te deixando inseguro em relação a algo que você talvez não queira estar vendo, né? Então, nós vamos criando, né, Gustavo, mecanismos de defesa. Então, quando você vai conversar contigo, você começa a se sentir angustiado, tá? Então, veja, tenta, se possível, né, fazer um trabalho de análise, né, fazer um trabalho assim para desconstruir isso com esse trabalho dual, né? Às vezes um profissional te ajudando, te trazendo, fazendo você pensar o que está por trás disso tudo, né? E o que tem te deixado desse jeito? Porque onde tem angústia tem desejo. Que desejo é esse? O que você está negando para si e por isso está se sentindo angustiado? Acho que vale a pena você se questionar nesse sentido, entendeu? Isso, exatamente, né? E onde há essa angústia, onde há uma tristeza, é porque o espírito está reclamando uma situação em que você, na verdade, não quer estar. Mas aí, quando você quer olhar para dentro de você, nessa questão do foco, você não quer enxergar a dor que existe, o tamanho da dor que existe. Quanto mais você olhar para você, quanto mais você mergulhar, você vai até a raiz. E isso é que é o incrível desse processo de se olhar, de autoconhecimento. É que justamente isso, o objetivo é você encontrar a raiz para que ela seja removida. Então, você vai trocando desconstrua, busca desconstruir, como a Adriana trouxe, uma profissional vai ser muito importante para que possa lhe orientar nisso, desconstruir essa crença que já criou no automatismo, já se tornou um automatismo, né, de você achar que toda vez que você vai focar, você vai sentir dessa maneira. Então, a sua mente, ela já está se condicionando. Se eu for focar em mim, eu vou sentir. Desconstrua isso e passe a construir uma nova mentalidade. Eu vou olhar para mim, eu vou focar para me curar e me libertar. A Joana traz muito bem, acho que é no livro Jesus de Atualidade, né, o Induz. Ela traz muito bem esse sentido. A questão da gente mentalizar no nosso processo de cura e de libertação. Quanto mais você se mentaliza bem, melhor você vai estar. Então, vai mentalizando você, até uma meditação guiada também vai ser de grande valia, para trazer você para esse interno, para limpar essas impurezas, que são a tristeza, os motivos, a causa, como a Adriana trouxe, o que é que lhe causou, primeiro, o que é que lhe causou o processo de depressão? Você precisa identificar. Isso só vai acontecer através dos mergulhos. Então, vai desconstruindo essa crença para que você possa mergulhar dentro de você sem tanta dor. Indico muito a você o livro Plenitude. É maravilhoso. O livro Plenitude, só para fechar, para não falar demais, mas esse livro, né, tem um ano, graças a Deus, que eu não tenho mais nesses processos. Mas na época, 4 ou 5 anos atrás, eu estava num processo de depressão, não estava nem não era nem terapeuta ainda, e uma amiga chegou para mim e disse: Ana, eu tive a intuição de lhe emprestar esse livro Plenitude. E no Plenitude eu aprendi que a depressão é um dos caminhos mais belos de você justamente olhar para você. Força você a se olhar. Então, traz isso como uma bênção. Como, Adriane? É o chamado, né? É um chamado. Chega a me arrepio. E eu passei a ter uma comunicação com a depressão que para mim foi incrível, porque ela me ensinou a ser o que eu sou hoje, e ela me ensinou a me libertar dela mesma.
Então, como a Adriana trouxe, por trás há uma questão, por trás da depressão, há a sua cura. Então, vai destrinchando para que você possa encontrar como vem essa cura, né? E traz a depressão como esse meio mesmo, que eu aprendi foi com a Joana, né? Então, é o que eu indico para você. Bem lembrado o livro Plenitude, que lá tem um capítulo que fala da autocura. Lá tem bastante informações. Muito bem. A Eliana Lobo pergunta: podemos dizer que nessa fase de transição planetária que atravessamos, estamos caminhando para um grande despertar da consciência da humanidade, pois o mal precisa chegar a ponto de incomodar? Resposta: sim, um grande sim. Esse é o objetivo dessa muvuca toda, dessa ebulição que a gente está vivendo. É isso mesmo, fazer esse processo de movimentação interior. Gente, um segundinho, eu vou colocar aqui o carregador do notebook, viu? Que vai descarregar. Tá bom. Terezinha Ribeiro pergunta, fala, na verdade, né? Acredito que estamos melhores, porque nem consigo me imaginar vendo aquelas matanças no Coliseu e batendo palmas, vibrando. A gente vê isso via luta de boxe, né? MMA, isso tudo são ainda resquícios desses processos atávicos dentro de nós. Muitos já não gostam mais, outros ainda se comprazem, mas a humanidade ela tende a se transformar. Conseguindo. O que temos? Chega? Acabou? Eu acho que acabou. Olha. Oh, meu Deus. E agora? Eu quero responder uma pergunta sobre Cabala que foi feita. Perguntaram se os sábios da época de Jesus conheciam a Cabala. Sim, só que quem conhecia a Cabala eram os essênios, tá? Estavam lá no deserto, não era a galera do templo. Ok? Só esse detalhe. Muito bem, nós temos que concluir a nossa live de hoje e nós estamos em cima da hora, mas, Ana Carla, vamos fazer a nossa oração para a gente terminar a nossa live de hoje. Próxima semana, a gente vai avançar nessa discussão. Veja que a gente veio pelo instinto, passou pela essa hominalidade e o descobrir da imperfeição, e na próxima live a gente vai continuar até a gente chegar na iluminação, na 25ª live nossa. Tá bom? Vamos lá, Macarena? Então, vamos lá. Fechar os nossos olhos e vamos, antes de tudo, agradecer a espiritualidade benfazeja por toda a companhia, por preparar cada um de nossos ambientes nessa reunião, que, claro, estamos todos juntos no mundo espiritual. E agradecer por essa oportunidade de poder trazermos e compartilhar tanto conhecimento, de poder receber também tanto conhecimento do povo. Vamos agradecer aos nossos bons amigos, ao nosso Mestre Jesus, que sempre está presente em cada um de nossos passos. Cada um dos bons amigos que inspiram a cada um de nós. E vamos pedir que possa nos conduzir na prática desses ensinamentos, que possa nos auxiliar, a fim de que a gente possa mergulhar no mais profundo do nosso ser e trazer toda uma gama de capacidades, de talentos que existe dentro de cada um de nós. Que a gente possa perceber ao nosso redor a prática de já tantos talentos, mesmo que de forma inconsciente. Que possa nos auxiliar, nos despir de toda a roupagem negra e densa da materialidade, das crenças que nos limitam, que limitam a nossa inteligência, que limitam o nosso olhar tão ainda reduzido. Pedir a espiritualidade benfazeja que possa tocar o mais profundo da nossa alma, dos nossos corações, a fim de nos conduzir em todo esse processo de autotransformação e que a gente possa abrir as portas do nosso coração com a prática da nossa própria humildade, de compartilhar, de sermos reflexos e muito mais do que reflexos, de compartilhar uns com os outros, para que o outro também possa vir absorver, possa ter conhecimento de tantas habilidades. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por nos proteger, por nos blindar neste momento, nessa reunião e a todo instante. Agradecer aos nossos bons amigos por nos conduzir, por preparar todo esse ambiente da forma mais sublime, repleto de luz e de bênçãos. E que a gente possa dormir tranquilo e acordar com ainda mais força de vontade, fé, esperança, com mais realeza dentro de nós mesmos, no encontro do nosso reino dos céus,
que existe dentro de cada um de nós. Mestre Jesus, nos abençoa, nos protege, nos guia, hoje e sempre. Que assim seja.